todos os comportamentos que nós temos, que nós desenvolvemos, eles evoluíram em algum grau ao longo da evolução, né? Foram selecionados para permitir que isso pudesse ser possível. Exatamente. Não tem como eu ter um comportamento que a minha genética não propiciou aquele comportamento existir. Exatamente. É claro que assim, o quanto isso é genético e o quanto é cultural, aí varia de diferentes aspectos. É uma mistura, Exato. Mais ou menos como você vai fazer um bolo de chocolate, bota mais pó de Nescau, o bolo vai ficar mais... Exato, alguns aspectos, naturalmente, eles são muito mais culturais e alguns outros são muito mais biológicos de forma geral. Mas até se eu pegar características mais físicas, tipo a altura é afetada pela nutrição e a nutrição depende do ambiente. Agora, os meus genes lá determinam a combinação de tudo que faz a altura, determinam assim, olha, Fabrício, se tu comer muito bem, tu pode até 1,80, mas se tu comer muito mal, pode ficar aqui no 1,50. E aí, dependendo do que eu como, eu fico no meio dessa margem, mas em algum grau, a minha genética, ela colocou limites para as coisas, um mínimo e um máximo. E aí, o que acontecer no ambiente fica nesse meio. Tipo assim, nós temos uma neuroplasticidade, mas ela não é infinita, né? Essa plasticidade, ela vai se alongar ou não a partir das influências que a gente sofre, mas ela não é infinita, né? Eu não vou poder jogar bola igual o Messi porque eu tô afim. Exatamente. Eu posso treinar pra caramba e tal, morrer de inveja, sei lá, admirar o cara, e melhorar. A partir da admiração, melhorar, treinar, me aperfeiçoar, me tornar uma excelente jogadora, mas tem um limite, né? Senão todo mundo seria o que quisesse e não é bem assim. Exato. O início do behaviorismo com o Watson tinha muito essa ideia. É tudo cultural, então eu consigo treinar a pessoa para ser o melhor jogador de xadrez do mundo, eu consigo treinar a pessoa para ser um astronauta e tal. E adivinha só, nós descobrimos que não é assim. Claro que não. Eu posso te ensinar, tu pode aprender a cantar. Se tu te tornarás uma boa cantora, isso é outra história. A Ella Fitzgerald é a Ella Fitzgerald. Só que assim, tem algumas outras coisas que tem umas limitações muito mais pontuais ou práticas. Por exemplo, ser astronauta depende do teu corpo aguentar pressões absurdas, né? A força gravitacional, etc. E algumas pessoas, por exemplo, têm a questão vagal. A estabilidade emocional também, né? Porque, assim, uma pessoa mais... E hoje eu mais poderia, por exemplo. Assim, a estabilidade emocional até é passível de ser treinada, mas, por exemplo, resposta vagal não é algo que eu consigo treinar com tanta variabilidade assim, né? O quanto os meus vasos, eles se adaptam a pressões diferentes. Sim. Tu já deve conhecer pessoas, por exemplo, a pessoa abaixou, levantou rápido, a pessoa, caiu minha pressão. Uhum. Eu pratico exercício há mais de 20 anos e eu às vezes tenho hipotensão postural também. É uma coisa da minha natureza, sabe? Tipo, a minha constituição biológica, ela me faz ser mais propenso a ter isso. É só pensar em que algumas características, às vezes a pessoa carrega a vida inteira. Não tem algumas pessoas, eu sempre fui assim. Eu entendo que tem uma variação muito grande, as pessoas dizem que é assim porque nunca testou, mas algum componente, às vezes, físico, sabe? Alguma capacidade física mais característica. Eu sempre fui assim. Talvez tenha uma predisposição genética muito mais alta para aquilo, sabe? Pensando, por exemplo, falaste ali acho que de violência na infância, né? Nós sabemos que a violência na infância é um componente que predispõe a uma maior probabilidade de desenvolver depressão na fase adulta. Então, todos nós temos ali uma probabilidade de desenvolver depressão, que é o básico das experiências da vida e tal. As pessoas que sofrem violência têm uma probabilidade um pouco maior. Então, a curva ali, o coeficiente angular é um pouquinho mais alto. Uhum. Mas hoje nós sabemos que existe um polimorfismo de uma enzima chamada monoaminoxidase que degrada a serotonina, que a pessoa já começa como se fosse num nível mais alto. E o coeficiente angular dela é maior, então essa pessoa é muito mais predisposta a desenvolver depressão na fase adulta se ela sofrer violência na infância. Uhum. Quer dizer que ela desenvolverá depressão? Não, aumenta a probabilidade. Exato. Eu acho que esse é um outro problema, as pessoas têm uma dificuldade estatística, né, de entender aspectos estatísticos, mas assim... E determinismo não é uma probabilidade maior, né? Exatamente. E então, assim, tem um componente biológico que me torna mais suscetível a isso. Se a biologia não importa, como é que nós sabemos essas diferenças? Sabe? Então, assim, eu acho que ignorar a biologia é um atestado de burrice, literalmente, assim. Sim. Não existe nenhum outro animal no mundo que nós estudaríamos e diríamos assim, a biologia não importa. Por que todos os outros animais é instinto e nós é um senso de agência? Eu acho que esse é um outro problema, né? Nós temos antropocêntrico, né? Uma visão um pouco idealizada do ser humano. O próprio Franz de Waal, ele fala disso, acho que até no próprio Diferentes, né? Que quando ele foi dar aula no departamento de psicologia na Universidade de Emory, ele viu assim, cara,
tem muito problema nos estudos de psicologia porque eu estou estudando a minha própria espécie, então eu já estou enviesado. Eu já estou enviesado. Quando é com os outros animais, eu não sei como é que está o comportamento encoberto daquele animal. Exato. E eu acho que esse senso de agência que nós temos, de que não, eu estou escolhendo as coisas, isso deturpa muito a imagem do próprio animal. Eu, por exemplo, não acredito em livre-arbítrio. Parto da linha de que, cara, tudo ali é a sequência de eventos e tal. Mas eu tenho um senso de agência de que eu estou fazendo uma escolha. Agora, o fato de eu sentir que eu estou fazendo uma escolha significa que eu estou sendo livre para fazer aquela escolha? Pois é. Então, esse senso de agência, eu acho que ele acaba enviesando muito essa ideia de que as pessoas dizem que não é biológico, porque eu sinto que eu estou decidindo. Só que, cara, até o jeito que eu sinto que eu processo as informações, ele foi selecionado ao longo da evolução, sabe? Não, e eu posso escolher tomar uma cerveja quando eu acabar de gravar aqui com você. Mas eu não escolhi gostar de cerveja. O Schopenhauer fala isso, ele fala que a gente pode escolher uma coisa, mas eu não decidi gostar da coisa. Né? O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Exatamente. Essa é a frase que ele coloca, né? Exatamente. E eu acho que isso é que acaba prejudicando muito o debate, daí as pessoas tentam desconsiderar muito a biologia, não entender o papel da biologia nesse quebra-cabeça inteiro. Porque as pessoas às vezes dizem assim, isso aí é reduzir a biologia. Mas espera aí, nós estamos adicionando um componente biológico na equação. A pessoa está ignorando, mas é nós que estamos reduzindo? Exatamente, porque acaba saindo de um determinismo, o determinismo biológico é um horror, mas aí entra num outro tipo de determinismo, que é o determinismo cultural. Então está fazendo exatamente a mesma coisa, mas ao invés da biologia está usando a cultura, né? E assim, o determinismo não quer dizer que vá ser aquilo, né? Eu acho que isso cria uma confusão também. Dizer, por exemplo, que homens tendem a ser mais violentos do que mulheres por causa da testosterona e uma série de coisas, características biológicas e tal, não quer dizer que não possa haver uma mulher super violenta e um cara super pacífico, né? Não é uma regra. Mas são tendências, né? É o problema da falta de compreensão de estatística para entender o que é a curva normal, onde que cada um se situa. Eu acho que isso é um problema, assim. No Sapiens, do Harari, ele fala em algum momento lá que quando ele começou a Universidade de Psicologia, as duas primeiras disciplinas que tinha era estatística e metodologia científica, que é justamente o básico para aprender a pensar sobre dados e fatos. Exato. E nós não temos isso aqui, né? No Brasil, principalmente. E o determinismo cultural acaba sendo a mesma coisa, né? Se você acha que tudo tem a ver com a cultura, você está caindo na mesma falácia de raciocínio, assim, né? No mesmo erro. Quem acredita muito no negócio do tábula rasa, eu recomendo muito o livro do Pinker, né? O Tábula Rasa, porque ele justamente rebate essa ideia. E ele mostra uma série de estudos aqui, cara, que é no mínimo curioso, assim. É difícil levar a sério que a pessoa nasce uma folha em branco. Não nasce uma folha em branco. Pergunta para a pessoa homossexual, tu escolheste ser homossexual? Não, a pessoa simplesmente sente atração pelo indivíduo do mesmo sexo. Mas tem países que dão pena de morte até para pessoas. Exatamente. O indivíduo escolheria a pena de morte? Porra, claro que não. Pensa assim, no Brasil nós ainda temos muito preconceito contra homossexuais. A própria atração física heterossexual, você não escolhe um tipo de pessoa que vai te atrair, né? Você sente. Exatamente. E pensa assim, no Brasil ainda existe muito preconceito contra homossexuais. Se o indivíduo ele vive num país que tem muito preconceito contra homossexuais, por que ele escolheria ser homossexual então? Por que ele escolheria ter uma vida mais difícil se ele foi livre para escolher? Não foi livre. Existe alguma coisa biológica ali muito forte que faz com que o indivíduo ele sinta atração pelos indivíduos do mesmo sexo. Tem algumas discussões assim em relação a isso ser puramente genético, porque existem gêmeos univitelinos que um é homossexual e o outro é heterossexual. Então, assim, não é exclusivamente genético. Mas, aparentemente, é algo que é decidido muito no início da própria infância. Assim. Então, o indivíduo ele ainda é um bebê, ali acontece alguma coisa que o indivíduo já acaba tendo essa preferência sexual. Tem um estudo que o Franz de Waal ele menciona no Diferentes até sobre pessoas transexuais, né? Que foi ali para 2006, eu acho, publicaram um estudo mostrando uma diferença no leito do núcleo da estria terminal de pessoas transexuais e pessoas não transexuais, né? Cisgênero.
E, cara, tem uma diferença ali no número de células daquela região e tudo mais. Eles fizeram, como é autópsia, era pessoas pós-mortem, né? Mas eles pegaram pessoas que fizeram a transição hormonal e pessoas que não fizeram. E mesmo as pessoas que não fizeram a transição, aquela região era igual à pessoa que fez a transição hormonal. Então, assim, a transição hormonal não era o que mudava. Uhum. O que eles não sabem é em que momento aquela estrutura ela tem essa diferença. Mas acredita-se que, assim, algo muito no início da infância já começa a determinar se o indivíduo ele se identificará com o próprio sexo, né, em termos de gênero, e se ele já sentirá atração pelos indivíduos do mesmo sexo. Uhum. A princípio, porque assim, transexualismo e a orientação sexual são duas coisas diferentes. Um tem a ver com identidade, o outro tem a ver com orientação sexual. São assuntos diferentes. Uhum. A orientação sexual ela tende a ser um pouco mais flexível e pode demorar um pouco mais, né? Mas a questão do transgênero parece ser algo que acontece muito no início da infância, assim. Sim. Tem um livro bem legal. Tem uns filmes interessantes sobre isso. Tanto de menino trans quanto de menina trans. Agora eu não estou me lembrando do nome. Ai, meu Deus. Mas, enfim, isso é retratado na literatura, no cinema. Exato. Esse livrinho aqui do Justin Miller, o Tell Me What You Want, o Justin Miller é psicólogo sexólogo. Inclusive, ele é do Instituto... Eu não sei se era do Instituto do John Money ou é um outro sexólogo que me fugiu o nome agora. Ele tece uma forma de explicar a questão da orientação sexual que é bastante interessante, que pensa no volume o dispositivo do volume, aquele botãozinho de volume do rádio, do som, né? Então, existe um ali para assim, heterossexual ou homossexual, e o indivíduo está em algum grau ali, ou mais para o hétero, ou um pouco mais para o homossexual, ou mais no meio. Só que existe um outro que é flexibilidade sexual, e essa flexibilidade sexual, ela diz respeito à condição do indivíduo. Então, por exemplo, eu sou um indivíduo heterossexual, sinto atração por mulheres, mas se eu tiver muito privado, digamos que a minha flexibilidade seja alta, se eu não tiver acesso a mulheres, eu começo a considerar sexo com indivíduos do mesmo sexo que eu. Isso pode estar em algum grau, né? Então, assim, eu estou privado de mulheres, mas eu tenho essa flexibilidade alta. Então, eu começo a aceitar indivíduos trans. A mulheres trans aqui me aceitam. Se eu não tiver acesso nem a mulheres trans e eu tiver sob privação durante muito tempo, talvez eu comece a aceitar homens mais afeminados, com características mais femininas, né? Uhum. Se eu continuar em privação, daqui a pouco eu começo a aceitar homens parecidos comigo. Exato. Interessante isso. E essa flexibilidade é um componente inerente do indivíduo, assim. Sim. As mulheres, elas têm uma flexibilidade maior e isso é até perceptível porque as mulheres são mais abertas a experiências bissexuais, né? Sem dúvida. E os homens faz todo sentido, porque se você, por exemplo, eu sou super chata para comer, tá? Gastronomicamente falando. Se você tá faminto, morrendo de fome... Exato, né? O valor do reforçador muda. Eu sou aquela chata que vai numa pizzaria, só marguerita, se não tiver uma coisa que eu gosto, eu vou falar, ai meu Deus, não sei o que e tal. Mas se eu estiver faminta, então faz todo sentido, né? Na realidade. Exatamente. Então, assim, as coisas são muito mais complexas, né? E aqui nós, às vezes, pegamos um elementozinho e discorremos sobre esse elemento, mas, na prática, o que contribui para a produção do comportamento são muitos fatores, né? Até a oportunidade. Eu me lembrei de um livro Exatamente. de um sociólogo chamado Howard Becker, que é Outsiders. Nossa, eu li isso há mais de 20 anos, assim, mas lembrei agora que ele fala, por exemplo, do uso... ele faz um estudo de caso do uso da maconha em jazzistas, em compositores e músicos de jazz. E, tipo, você pode até ter uma tendência a gostar de maconha, mas se você não tem acesso a ela, se você vive num ambiente onde ninguém fume, você nem chega a conhecer, você não vai poder desenvolver aquilo, né? Então também entra a questão da oportunidade. Isso é para tudo. Isso é para tudo. Se pensar, por exemplo, o alcoolismo, existem genes que predispõem a pessoa a ser alcoólatra, né? Históricos de família e tal. Mas imagina, eu tenho esse gene, mas eu nunca fui introduzido ao álcool. Eu não desenvolvo o alcoolismo. Exatamente. Eu lido muito com isso na área de exercício. Eu trabalho como treinador, né? O indivíduo ele pode ter uma combinação de genes que torna ele propício para ser um excelente atleta em um determinado esporte. Mas se ele nunca tiver experimentado esse esporte, ele nunca se tornará um atleta. Imagina o beisebol, que é um esporte que aqui no Brasil ninguém joga. Se você pega esse indivíduo bebê, que seria um super craque e tal, que é um craque do beisebol, mas traz ele para o Brasil,
e ele nasce aqui, ele não vai ter... Aqui tem uma outra modalidade, acho que é softball, não é? Alguma coisa assim. Eu lembro que já conheci umas meninas, mas também é um esporte bem Mas é muito... nichado mesmo, né? Então, assim, o componente biológico, ele é importante, mas tem algumas coisas biológicas que elas parecem ter um peso muito maior. É como nós dizemos ali, o indivíduo ele se sente homossexual num país que tem uma repressão muito forte contra homossexuais. Ele pode casar com uma mulher, ele pode transar com uma mulher, mas é muito provável que, no fundo, ele continue se sentindo em algum grau estranho, que aquilo não está fazendo muito sentido para ele. Inclusive muito infeliz e com a saúde mental comprometida, né? Exato, porque aquilo não está condizendo com o que ele sente. Exatamente. E aí, ele escolheu... Como é que tu diz que o indivíduo é um tábula rasa? É difícil, assim, aceitar isso, sabe? E aí, eu acho que dizer que é tábula rasa é pior para essas pessoas que são homossexuais e transexuais, porque tu coloca na conta deles ter decidido ser assim e sofrer por conta disso. Exatamente, é pior. É como no caso das mães de autistas que diziam que desproviam seus filhos de amor, o que é uma coisa muito, muito, muito cruel, inclusive com essas mães, esse tipo de teoria, porque, sei lá, as mães fazendo o melhor, dando tudo de si para os seus filhos, o filho desenvolve o autismo, e ainda havia uma teoria dizendo que era falta de amor materno, etc. Exato, foi uma teoria da análise, né, das mães esquizofrenogênicas lá. Daí dizia, caraca, a mulher já sofreu uma baita de uma opressão naquela época, né? Já sofreu com violência em casa. E aí o filho tem problema, a culpa ainda da mãe, pô. Exatamente. Na conta dela, pô. E aí, vindo para esse tema das diferenças de gênero, né, e das diferenças de sexo, muitas coisas já começam a se manifestar desde cedo de uma maneira muito espontânea, né? Claro que os deterministas culturais podem dizer que é uma influência cultural e que não há nada da essência do indivíduo que esteja se desabrochando. Só que são coisas que se manifestam, primeiro, universalmente. Então, para dar um exemplo, menininhas pequenas têm um fascínio por bebês recém-nascidos muito maior do que menininhos. E isso essa atração de meninas por bebês, pelo cuidado, né, brincar de boneca, brincadeiras com fio narrativo, e meninos, brincadeiras de luta, de combate, bola. Eu não estou dizendo aqui, gente, eu vou repetir, que eu adoro jogar bola. Eu sempre joguei bola. Eu ia dizer isso, né? É bom lembrar que isso significa na média das pessoas. Eu sempre joguei bola. Eu era aquela menina que jogava vôlei e futebol na escola, futebol de campo mesmo, com chuteira, com meião. Adorava, sou botafoguense, fui pro estádio a vida inteira, amo luta. Então, assim, não tem nada a ver com reforço de estereótipo, tá? Nada a ver. Mas meninas tendem a ter esse cuidado, esse zelo. E isso é universal. Em todas as culturas isso se repete, inclusive nas culturas mais igualitárias, como na Escandinávia. E, além de ser algo universal, é algo que se manifesta também nas outras espécies, nossos parentes próximos. Então, o Deval ele fala de vários exemplos, né, de mães, por exemplo, com seus bebês recém-nascidos e que estão apreensivas em deixar no colo de um macho, porque ele é muito mais desajeitado, e já as fêmeas são muito mais cuidadosas, são muito mais zelosas, são muito mais empáticas, inclusive. Né? Mulheres tendem a ser mais empáticas, média, tá, gente? Média. Há milhares de homens empáticos maravilhosos. Então, essa já é uma diferença que se manifesta desde muito cedo, né? A preferência por determinadas brincadeiras, por determinados estímulos visuais. Inclusive, bebês, eles citam exemplos de um estudo onde os pesquisadores não sabiam o sexo do bebê, se era um menino ou uma menina, mas aí eles iam ver qual o tempo que a criança ficava olhando para o rosto humano. E meninas gostavam mais, né, do rosto humano, assim. Então, meninas, de modo geral, tendem a preferir brincadeiras que envolvam, como eu falei, o cuidado, né? Eu até lembrei agora de uma outra coisa, assim, para fazer um paralelo fora do livro do Deval. O Drauzio Varela, ele é conhecido, né, pelo Carandiru, mas ele tem um livro também num presídio feminino que eu esqueci agora o nome. É o terceiro livro dele, depois do Carcereiros.
o terceiro no presídio feminino, e perguntaram para ele qual era a principal diferença. Eu acho que ele ficou quase 2 décadas no Carandiru. Qual era a principal diferença que ele notava entre o presídio feminino e o presídio masculino? E ele falou que era as visitas, que no masculino iam as mulheres visitar e cuidar dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus maridos, e que no feminino eram mulheres que iam, poucos homens iam. Então essa questão do cuidado, né? E aí muitas pessoas falam que falar disso é reforçar o estereótipo de gênero, etc, 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 como se fosse algo negativo. Exatamente. E eu até sou feminista, assim, eu falo, gente, mas isso é algo positivo, mulheres vivem mais. Teve uma reportagem que foi lançada ontem ou anteontem, eu li sobre os centenários no Japão, que é o país do mundo que mais tem centenários. 88% dos centenários japoneses são mulheres. Caramba, 88. A idade média hoje lá chegou a 49. A idade média da população, 49, é a população mais velha, média, né? Mas 88% dos centenários são mulheres. Ou seja, as mulheres são mais longevas. Por quê? Porque elas tendem a se cuidar mais. Um homem viúvo, por exemplo, ele vai marcar menos consulta ao médico, tem muito... Isso é negativo? Isso é reforçar um estereótipo negativo? Muito pelo contrário, na minha opinião, isso é algo que mostra até como as mulheres se cuidam e são mais autossuficientes nesse sentido. Não só nisso, né? Acho que aí tem um outro fator também, que é o caso dos homens assumirem mais trabalhos insalubres, trabalhos mais desgastantes também. Então, pega, por exemplo, correndo mais riscos também, né? Estamos falando principalmente de um pessoal ali que passou pelo período da guerra, né? Sim. Então, a reconstrução do país, muitos homens ali, tipo, a energia vai tudo ali. Trabalhos de mina, esses trabalhos... Quando eu falo os homens fazendo, não quer dizer que as mulheres não tenham feito, porque eu preciso lembrar que cuidar da prole também é um trabalho muito importante, porque afinal, se as mulheres não cuidassem das crianças, não tinha sociedade, né?